Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. O Mundo Militar em Revista, episódio número 95. Nesse episódio, falaremos sobre as declarações dadas hoje pelo ministro israelense da Defesa, Avigdor Lieberman, que reagiu à construção de uma base militar iraniana no interior da Síria, dizendo que Israel tomará todas as medidas para impedir que isso aconteça. Hoje, dia 16 de novembro, o ministro israelense da Defesa, Avigdor Lieberman, numa visita à fronteira norte entre Israel e a Síria, tratou de deixar bem clara a posição israelense diante da construção de uma base militar iraniana no interior da Síria. O ministro Lieberman disse: "Não permitiremos que milícias iranianas usem a Síria para atacar o Estado de Israel." E acrescentou: "As nossas forças armadas têm total liberdade de ação e a nossa única preocupação é com a segurança do povo israelense. Se o Irã tentar se entrincheirar na Síria e usar aquele país para atacar Israel, tomaremos todas as medidas que considerarmos necessárias." A declaração de Lieberman veio um dia depois da declaração do ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, que disse que os iranianos foram convidados pelos sírios para estabelecerem uma base militar no interior daquele país, e que por isso a presença militar iraniana é legítima. É importante recordar que a missão de destruir os rebeldes e terroristas que atuam na Síria foi dividida entre 4 principais países: a Rússia e os Estados Unidos, através de ataques aéreos, e a Turquia e o Irã, que além de ataques aéreos, também atuam com tropas no terreno, ao lado das tropas sírias. Mas para tornar a situação ainda mais confusa e tensa, a Rússia apoia o governo de Assad, com os Estados Unidos apoiando as forças de oposição, que lutam também pelo fim do atual regime. No início de 2017, a Síria, a Rússia, o Irã e a Turquia dividiram o território sírio em zonas de pacificação, com cada uma delas tendo sido entregue a um deles. O objetivo dessa divisão foi a de facilitar a pacificação dessas regiões, dando a cada um desses países carta branca para atuar contra os rebeldes e os terroristas. E o Irã, há poucas semanas atrás, decidiu estabelecer uma presença militar fixa na região na qual ficou responsável. No entanto, Israel vê isso como uma intenção dos iranianos de usarem essa posição privilegiada na Síria para atacá-los. Israel e o Irã são arqui-inimigos, com os iranianos já tendo declarado publicamente várias vezes que não descansarão enquanto o Estado de Israel não for destruído. Por exemplo, em dezembro de 2006, o então presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, realizou em Teherã uma conferência cuja pauta era a negação do Holocausto, e durante anos pregou a destruição do Estado de Israel, como por exemplo no seu discurso nas Nações Unidas no dia 24 de setembro de 2012, quando disse o seguinte: "O Estado de Israel não tem ligação nenhuma com o Oriente Médio, e por isso deve ser eliminado." Em mais de uma dúzia de discursos e eventos oficiais, inclusive em mais de uma vez nas Nações Unidas, o Irã usou termos como eliminar, destruir e apagar Israel do mapa. Os israelenses, como é óbvio, não querem ser destruídos, eliminados ou apagados do mapa, e por isso reagem de forma extremamente nervosa quando os iranianos se aproximam das suas fronteiras, principalmente quando essa aproximação se dá por meio da construção de uma base militar num país vizinho. Como já referi em alguns vídeos aqui no canal, Israel, ao contrário de outras potências militares, costuma agir antes que a ameaça se instale. Foi assim, por exemplo, em 1981, quando Israel atacou e destruiu um reator nuclear que os franceses tinham acabado de construir para Saddam Hussein. Por isso, alguns analistas temem que Israel possa agir militarmente contra essas instalações militares iranianas na Síria. Como disse hoje o ministro israelense da Defesa, não permitiremos que uma milícia xiita iraniana se instale nas nossas fronteiras. Agiremos com total liberdade para evitar isso.